Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Hoje vamos falar sobre o sexto ponto, a sexta lei natural que rege o universo, que é chamada lei do retorno ou compensação, ou retorno e compensação. Então diz assim: aquilo que você oferece como dádiva, você acaba por receber mais. Aquilo que você faz para os outros, cedo ou tarde, vai retornar para você de alguma forma. Quanto mais amor você oferecer aos outros, mais você vai receber em retorno. Esta lei é a lei de causa e efeito, aplicada às bênçãos e abundâncias que são fornecidas por nós. Os efeitos visíveis de nossas ações nos são dados em amizades, bênçãos, presentes, heranças, dinheiro e bens materiais diversos. Atualmente, saber escolher o que realmente se quer é uma dádiva, pois o mundo material nos distrai o tempo todo e é difícil resistir a todo o apelo publicitário que nos faz nos distanciarmos de nossas ideias e desejos originais, que são a nossa conexão com a fonte de energia. Bom, está tudo interconectado. Estamos voltando a falar do elefante. O elefante de novo. A sexta lei do retorno tem muito a ver. Aliás, a quinta lei, que é a causa e efeito, está intrinsecamente conectada com a sexta e a sétima, né? Que é a lei do retorno, e a sétima, que é a próxima, né? A lei da atração. Eu entendo que são pequenas, sabe, sutilezas de variante. O que eu entendi da leitura feita, né, é que muitas vezes nós, por exemplo, oferecemos, né, e a gente oferece, mas com uma intenção diferente. Eu vou tentar exemplificar. Quantas vezes a gente para num farol e vem uma pessoa pedir e você acaba dando uma esmola, só que às vezes até por obrigação, você se sente obrigado a dar, você se sente, enfim, deixa eu ver como que eu vou colocar. Qual é a intenção, qual é o sentimento que passa pela sua alma na hora de você dar? Para mim, esta é a grande sutileza deste ponto, que é a lei do retorno e da compensação. É o como você dá. E estou dando o exemplo de uma esmola porque é o ato de você dar. Mas eu dar um bom dia, eu dar uma palavra amiga, eu dar um acolhimento. Qual é o sentimento que está em seu ser
o que você está vibrando na hora que você dá. Para mim, este que é a grande sutileza. Tem uma parte que ele fala assim, qual é o nível de amor com que você está dando? Sem dúvida que nós temos um espectro de possibilidades de amor ao você dar. Você pode dar por obrigação, você pode dar porque você está bem nesse momento, mas você pode dar porque você quer efetivamente que o outro ser seja tocado, seja cuidado, seja elevado, né? São níveis de amor totalmente diferentes. Para mim, este que é a grande sutileza deste viés da causa e efeito, né? Porque a gente falou muito na questão do que música eu toco para o universo. É isso. Né? Ok, existem infinitas músicas. Então, quando ele fala assim, lei do retorno e da compensação, é assim, cuidado, toma cuidado, qual é o nível de amorosidade com o qual você está cedendo? Qual é o nível de amorosidade que você está servindo à vida? Para mim, tem essa sutileza de compreender esse aspecto da lei. É importante isso porque isso não está relacionado à quantidade, sim à qualidade, né? Totalmente. E eu acredito que por isso é difícil mensurar. Muito. Tem um filósofo que chama Epícoro, se chamava, né? Porque ele já não está mais por aí. O Epícoro ele faz um estudo interessante dentro da filosofia porque ele tenta encontrar o que é a felicidade, né? E como eu me defino como uma pessoa feliz. E ele chega a uma regra que é muito interessante, porque a regra que Epícoro alcançou há mais de 2000 anos é a mesma que se pratica hoje em dia. Inclusive, o marketing utiliza-se muito dessas leis de Epícoro. Então ele diz assim, para você ser feliz, você tem que ter amigos. Sem amizade não há como ser feliz. A segunda coisa é que você tenha liberdade. Se você não for livre, você não é feliz. E a terceira é que você tenha controle sobre a sua vida. Controle financeiro, de relacionamentos, etc. Como é que se usa isso hoje? Sempre usou, na verdade, mas hoje é interessante você notar. Basta você observar um comercial de carro, seja qual for, em que o comercial de carro, normalmente, o camarada ele está cercado de pessoas ou na estrada, ou entrando na mata, todos felizes, né? Isso está acontecendo às 2 da tarde numa quarta-feira, e daí que eu preciso trabalhar, eu sou livre, eu faço o que eu bem entendo, e está todo mundo muito bem, vestido bem, eu tenho controle sobre a minha vida. Eu estou usando um exemplo, né? Isso vem de casa, isso vem de apartamento, isso vem de o que você quiser. O camarada, obviamente, ele não alcança a felicidade no cotidiano dele, então esse é o melhor exemplo de felicidade que ele tem. Logo, se eu tiver aquele carro, eu vou me tornar feliz. Então ele acaba comprando aquele bem, fica feliz durante uma semana, 10 dias, até furar o pneu, ou dar um problema mecânico, vai para revisão. Ou até que surja outro carro. Né? Ou até que surja outro carro. E o problema é que a vida não é feita só de carros, né? Isso vai do cinto de couro da sua calça, ao seu computador, ao seu celular, ao seu carro, ao cachorro, né? Essa busca incessante por felicidade, ou essa busca incessante por sentir-se vivo, ela acaba produzindo insensibilidade. Então, a meu ver, essa insensibilidade ela acaba se traduzindo nas nossas relações humanas. A palavra dar, ela é quase démodé. Ela pode até se tornar chique, né? Fulano sustenta uma associação beneficente de ex-jogadores de futebol. Ah, que coisa linda. Não estou tirando mérito. Mas você percebe que até de uma ação como essa, você acaba tentando tirar algum resultado dela. Que vibração essa pessoa está emitindo quando ela faz isso, né? Portanto, isso é importante a gente frisar com atenção, que o pouco que cada um puder fazer, o pouco que cada um faz, isso de fato é a caridade. Que é uma
na minha opinião, uma das condições mais difíceis que a gente tem para enfrentar. E ninguém está falando só de bens materiais, é exatamente o que foi colocado, né? O que você acabou falando. Muitas vezes, o fato de você poder ouvir, não precisa nem falar. Nem falar, exatamente. É como você ouve. É como você ouve. E é o tipo da coisa que é óbvio que o cara que está doando 100 mil reais para uma instituição de ex-jogadores de futebol tem muito mais luzes sobre ele do que você que está simplesmente ouvindo quem precisa. Então, mas se eu faço essa doação por interesse de aparecer na mídia, é uma coisa, percebe? Então, assim, na tua fala tem várias coisas super interessantes. Uma questão do espectro dessa sutileza, sem dúvida nenhuma, que é disso que estamos falando, né? Isso. E estamos tão adormecidos nos nossos 5 sentidos que a gente esqueceu que existe um mundo sutil, mas tão sutil que a gente não tem a menor ideia do quanto a gente participa desse mundo, né? Se a gente tivesse, me corre a ideia assim, se a gente inventasse um óculos de realidade virtual, por exemplo, a gente colocasse esse óculos, né, para enxergar o mundo das energias, né, e a gente olhasse, por exemplo, uma floresta, veja o quanto essa floresta se comunica entre si, através da própria energia da planta, do CO2, do oxigênio, do nitrogênio, da umidade, né? Das gotículas, que existe um mundo ao nosso redor que a gente não faz nem ideia. Por quê? Porque estamos absortos nos nossos 5 sentidos, né? E não ter a questão do carro que você colocou, né? O bombardeio da mídia é tão feroz em cima do ter, né? Que parece que não há espaço de você nem sequer aprender sobre nossos próprios sentires. Inclusive, se me permite uma parte aí, até os nossos sentidos são entorpecidos, né? Total. Porque você pega uma bobagem, mas isso acho que a maioria já sentiu isso em algum momento da vida. Qualquer doce que você tenha comido quando criança, se ele ainda é fabricado, hoje ele não é doce, ele é ultra doce. Perfeito. O sal é extremamente forte no que faz. O azedo é insuportavelmente azedo. Ou seja, o paladar ele não se atém às sutilezas. É sempre impacto. Você senta para ver um filme, é impacto o tempo inteiro, é porrada, é pancada, ação. O tempo inteiro você é agredido. Os seus sentidos acabam sendo entorpecidos. Isso vale para a leitura, vale para a internet, vale para tudo aquilo que está ao nosso lado. Como consequência, perde-se a sutileza. Em contrapartida, nós temos gente sensitiva que, por exemplo, pega uma pedra na mão e te fala a história da pedra. Né? Tem gente que senta na tua frente e fala parte da tua história. Sim. Simplesmente de onde vem isso? De onde vem essa informação? Né? Olha o nível de sutileza que chegamos, porque há um processo de comunicação constante entre nossa presença. Sim. E a gente está tão denso nos nossos pensamentos, né, que a gente não consegue decifrar essa outra linguagem sutil. E mesmo isso que você falou, eu acho muito importante, porque o simples fato de um sensitivo, como você disse aí, que ele vai segurar a pedra e vai descrever a história da pedra, a gente enxerga isso como um dom. Exato. É como se isso fosse extraterrestre. Mas todos nós temos isso. Então, é uma questão de dedicação, Exatamente. trabalho, envolvimento em pequenas coisas. E, obviamente, expansão de consciência para você ter uma frequência vibracional menos densa, né? E você colocar a tua mente numa pista mais leve, né? E isso se obtém como? Tendo uma vida mais leve. E você olhando os teus sentimentos, cuidando deles para irem para um lado mais sutil, né? Menos agressivo, né?
Ou seja, faz parte do processo de evolução, né? Eu assisti um trecho, ainda não consegui ver inteiro, um documentário sobre cores na natureza, né? Uhum. E os cientistas ficaram, os biólogos ficaram impressionados porque eles tiveram uma ideia de filmar, usando recursos técnicos, as cores ultravioletas que são emitidas na natureza e que nós não conseguimos enxergar porque são ultravioleta, porque é ultravioleta. E por que eles fizeram isso? Porque alguns animais e alguns peixes e alguns insetos enxergam em ultravioleta. Uhum. Quando você coloca a luz ultravioleta, é o que você falou. Como eu não vejo, não existe. Porque Exato. é um universo. É um universo que acontece. Muda totalmente a perspectiva do objeto, daquilo que ele está olhando, até de outros animais. É fenomenal. Agora, todo esse esplendor só pode ser por nós observado não com os olhos materiais, né? Os nossos olhos materiais não vão conseguir enxergar. Eles não conseguem ver uma ação, ainda que singela, se reverter de maneira positiva. Uhum. Porque nós estamos embotados pelo consumo exagerado, por uma visão de conceitos de vida muito materiais, muito agressivo, uma luta cotidiana muito brava, né, muito desumana. E isso acaba entorpecendo o observador, né? Então nós nos sentimos entorpecidos, vemos esse tipo de manifestação e achamos isso uma grande bobagem. Pois é. Então veja, o recado aqui dessa sexta lei do retorno, da compensação, é exatamente a minha intenção na hora em que eu faço alguma coisa, né? As leis de causa e efeito estão muito mais no sentido geral da situação do que música eu toco, aquilo que vai ser atraído ao meu redor. A lei do retorno pede assim, se fixa naquilo que você, ou como você faz, como que você doa, como que você serve a vida. E a próxima, que será a 7, né, que é a lei da atração, está direcionada assim, você é o que é. Sendo o que gruda em você? O que tem uníssono com você e acaba, ao passar, acaba grudando em você? Essa vai dar um pano para no fundo, eu acredito que com todas as sutilezas filosóficas, o que a gente está falando nessa lei do retorno e compensação é que a gente não pode dar comida, a gente tem que dar alimento. Perfeito. Alimentar a alma. E esse alimentar a alma ele tem um alcance infinito. Ah, perfeitamente. Né? Porque a gente já presenciou seres aqui nesse planeta que eram de um nível de amorosidade assim ímpar, né? Que a gente não consegue alcançar essa frequência, né? Mas é um bom exercício reexaminar, principalmente quando a gente conscientemente doa alguma coisa, seja seu tempo, seja seu carinho, seja sua palavra, como você doa, em que circunstância interna. Isso só você com você sabe, mas ninguém sabe. Então, quanto mais alta essa frequência de amorosidade, de entregar, né? De entregar para você preencher efetivamente, né? Faz diferença para o cosmos. E levando isso ao último termo, muito provavelmente a gente vai concluir que todas as nossas relações devem ter doação. Sem dúvida. Absolutamente elas têm que ser amorosas e têm que ter doação. Como você serve a vida, né? Como você serve a vida. Exatamente. Como servir a vida. Porque a gente serve a vida caminhando pela rua, né? Claro. Olhando, Sim. observando. Na nossa observação existe uma comunicação. Até nesse nível de sutileza. Né? Não é apenas aquilo que eu penso, aquilo que eu estou sentindo.
é efetivamente aquilo que estou doando ao meu redor, né? E isso acaba nos transformando num agente, vou ser redundante, mas transformador do espaço onde eu estou. Exatamente. E veja, de novo, lembra aquele conceito de rico e pobre, né? Sim. Eu posso estar o tempo todo doando, servindo a vida, doando carinho, doando atenção, doando acolhimento, ou posso estar no outro polo, cobrando da vida, o tempo inteiro, olhando para mim, querendo para mim tudo. Né? E aí, obviamente, eu provoco o quê? Um desequilíbrio no meu redor, ao meu redor, né? A vida sempre tendo que me dar e eu não aporto nada, que seria o ponto da egoidade, né? Que também tem essa questão da lei do retorno, porque na hora em que eu olho com voracidade para me preencher, né? Isso também tem a consequência. O quanto mais voraz eu olho uma inveja, né, mais forte será as consequências que terei ao meu redor. Ou seja, a recíproca é verdadeira, positivo ou negativo, né? Estamos numa dimensão polar, né? Sem dúvida. Então, é o lado positivo que eu dou, o lado negativo, aquilo que eu estou sempre tirando do meio para me preencher. A gente não pode estar predominantemente absorvendo, né? Até uma árvore tem ciclo de absorção e expulsão, ou seja, Claro. né? Ela absorve do meio, purifica o oxigênio, solta, e nós somos da mesma coisa, é o mesmo processo. Só que, predominantemente, à medida que você sutiliza, expande a sua consciência, você passa a doar mais do que absorver. Por quê? Porque nós temos outros meios de absorver do cosmos. Não apenas aquilo que está ao nosso redor, né, entre seres humanos. Nós temos mecanismos e corpos tão sutis que podemos nos conectar direto ao Criador, para trazer lá de cima energia muito mais sutil a esse meio tão denso, né? Então, ao invés de estar observando ou ter o tempo todo, eu quero ter a sua atenção, eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o teu tempo, né? Não. Eu posso estar cedendo a amorosidade porque estou conectado ao Criador. Eu não preciso desta outra densidade. Eu sou mais sutil do que isso, né? É isso.